Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduarda Feliciano de Freitas, sou da turma de Química 1 e irei falar, juntamente com o meu grupo, sobre a inteligência artificial em diferentes âmbitos, como nos veículos, meios de comunicação, na medicina, indústrias e nas residências. Para quem ainda não sabe, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação em que as máquinas são estimuladas a se comportarem como seres humanos. Ela já está tão presente no nosso cotidiano que a utilizamos sem ao menos notarmos, né? De acordo com a série Mundo Mistério, a IA pode ser dividida em 3 níveis. O nível 1 é o tipo mais simples existente, mas apesar disso, ela ainda consegue executar uma ação específica com extrema competência, como, por exemplo, realizar contas mais rápido do que um próprio matemático. Já no nível 2, as máquinas poderiam ser tão inteligentes quanto a gente, podendo cumprir tarefas com as mesmas habilidades de uma pessoa comum. E isso engloba também a capacidade de pensar de forma abstrata, algo que, por enquanto, é impossível para uma inteligência artificial. E se auto-aprimorando, alcançaria o nível 3, ou a chamada superinteligência artificial. Este é o mais avançado e perigoso. Uma máquina desse porte poderia solucionar em curto tempo todos os problemas da humanidade, ou simplesmente criar novas máquinas capazes disso. Todo o poder estaria ao seu alcance, até mesmo a extinção, o fim de nossa própria espécie. Os carros elétricos da marca Tesla são exemplos de inteligência artificial do nível 1. Vejamos, por meio de uma conta criada nesse mesmo automóvel, é possível configurar as necessidades de cada indivíduo para a condução do veículo. Ou seja, quando é selecionado o seu perfil, a posição dos assentos do motorista, dos retrovisores, são alterados de acordo com seu tamanho e gosto. Conseguimos encontrar também o comando de voz, o qual facilita o controle de diversas funções, como o próprio nome já diz, apenas com a fala, como a abertura do porta-luvas. E ainda nesse carro, podemos acionar o piloto automático, onde até o freio, quando preciso, é automaticamente ativado. Mas como isso acontece? Como é possível dirigir sozinho? Bem, o veículo possui uma série de câmeras e sensores ultrassônicos que captam todos os elementos ao redor em um ângulo de 360 graus, identificando assim as lombadas, os pedestres, semáforos, outros automóveis, etc. Dessa maneira, podemos seguir o trajeto com total segurança. Vale lembrar também que, ultimamente, está cada vez mais comum destrancar ou ligar os automóveis por meio de um reconhecimento digital, não só nesses modelos importados. Incrível, não é mesmo? Oi, meu nome é Amanda Giovana Alves, sou da turma Química 1 e irei falar mais sobre a inteligência artificial do nível 1, representando em meios de comunicação, como celulares e computadores. A inteligência artificial está revolucionando cada vez mais o mundo digital, melhorando e facilitando seu acesso e utilidade para as pessoas. Alguns meios de comunicação são influenciados por esse avanço. Os smartphones são um dos meios aprimorados por essa inteligência em seus sistemas. Mas como a inteligência artificial do nível 1 atua nos smartphones? Quanto mais você usa seu celular, mais ele assimila com seus hábitos e padrões de navegação. Para entendermos melhor, quando você ouve uma música da Rihanna no YouTube, o sistema foi alimentado com as informações de sua pesquisa. E assim, o YouTube vai recomendar outras músicas da Rihanna para você ouvir. Outro exemplo é o próprio sistema de busca do Google, que pode prever a resposta que você procura ao lembrar das buscas parecidas. E é dessa forma que os tornam mais inteligentes, evoluindo de acordo com seu uso. O nome desse mecanismo é Machine Learning, uma ampliação da inteligência artificial. É uma área da ciência da computação que proporciona o conceito da inteligência artificial
permitindo que as máquinas se tornem mais complexas ao ganhar capacidades similares ao cérebro humano. Diversos recursos desse mecanismo são aplicados nos celulares. Podemos citar alguns exemplos, como assistentes pessoais, a Siri da Apple, a Alexa da Amazon ou a assistente do Google. Elas podem auxiliar em diversas tarefas simples, como definir alarmes, lembrar compromissos, ligar para outros números, informar a previsão do tempo ou até mesmo conversar com você. O Google Fotos, por exemplo, utiliza da inteligência artificial para organizar as fotos que estão armazenadas no celular de maneira lógica e inteligente, detectando elementos de cada imagem e distinguindo do que cada uma se trata. E é desse modo que ele consegue separá-los em categorias de acordo com lugares, objetos, pessoas e datas, facilitando o seu processo de encontrar fotos específicas na galeria do seu celular. Além disso, outros aplicativos que executam também a inteligência artificial são os aplicativos de rotas, como o Google Maps e o Waze. Eles são capazes de cruzar dados de diversos lugares para encontrar as melhores rotas, otimizando o tempo e evitando problemas no trânsito. A inteligência artificial veio também para entreter e impressionar. Você provavelmente já usou ou já viu algum amigo usando um celular que desbloqueia com reconhecimento facial. O reconhecimento facial dá ao celular a capacidade de ser destravado após identificar em um rosto os traços faciais cadastrados. É só olhar para o seu celular e ele desbloqueia sozinho. Quer coisa melhor do que isso? Um dos meios mais potentes que utiliza também a inteligência artificial são os computadores. Eles são programados para fazer cálculos complexos ou armazenar grandes volumes de informações e dados. Porém, mesmo com toda essa potência, os computadores precisariam ainda aumentar dezenas de vezes sua capacidade para se aproximar do cérebro humano. Com base na série Mundo Mistério, para reconhecer uma pessoa, por exemplo, o software do reconhecimento facial dessa máquina teria que fazer uma série de associações e cálculos para descobrir de quem é o rosto, algo que fazemos instantaneamente. Primeiramente, essa máquina teria que analisar cada pixel, a menor unidade que compõe uma imagem digital, apresentando aproximadamente 8 milhões de pixels apenas em uma imagem. Em seguida, teria que relacionar cada pixel próximo para reconhecer partes da face, como os olhos e a boca. Só dessa maneira, o seu algoritmo começa a se extrair informações chaves do rosto, a ser reconhecido, como os detalhes, até formar assim uma assinatura facial única e exclusiva para cada pessoa do mundo. Por fim, ela analisa milhares de imagens de pessoas até achar uma correspondente com o máximo de precisão. Sendo assim, podemos concluir que a inteligência artificial, mesmo se assemelhando, ainda é menos eficiente que o cérebro humano. Olá, tudo bem? Eu sou Yasmin Radassa, da Química 1, e estou aqui para falar um pouco sobre como a inteligência artificial é utilizada na área da medicina. Vou começar falando sobre como ela é utilizada em conjunto com as próteses. E para isso eu vou ter que explicar um pouco sobre o córtex motor, que é uma área do cérebro que se localiza na porção dorsal do lobo frontal. Essa área planeja e executa movimentos. Ela foi mapeada por cientistas que estão estudando uma forma para que pessoas que não podiam, por exemplo, mover as pernas, possam caminhar novamente. Para que isso aconteça, um chip é implantado no córtex motor de um paciente. Esse chip capta os impulsos elétricos e uma inteligência artificial interpreta os mesmos. E por fim, o computador traduz tudo isso em um tipo de comando. Porém, não é somente no córtex motor que uma inteligência artificial é utilizada. Como mencionado pelas meninas, a inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso cotidiano, mas na área da saúde o recurso surgiu há pouco tempo. As primeiras pesquisas desenvolvidas mostram que a inteligência artificial poderia de forma revolucionária transformar a medicina. O objetivo era que a longo prazo os computadores pudessem se tornar uma espécie de médicos artificiais, o que ainda não é possível, mas estamos quase lá. Já existem espécies de chatbots, que seriam médicos de inteligência artificial que você entra em contato
para marcar uma consulta ou até mesmo explicar os seus sintomas, e o boot irá dar prováveis diagnósticos, o que tem recebido várias críticas. Recentemente, um médico chamado David apresentou uma pesquisa que ele fez sobre esse boot na Royal Society of Medicine, aonde ele contava mais sobre essa pesquisa e como aconteceu. Durante semanas, David teve interações com esse boot e fingia ser um paciente, e o boot dava possíveis diagnósticos. E em algum desses casos, o boot dava diagnósticos errados, o que poderia causar a morte de um paciente. E por que isso acontece? Bom, por ser uma inteligência artificial de nível 1, o computador dá resultados lógicos de acordo com as informações que ele tem em seu armazenamento. Como eu já falei um pouco sobre o córtex motor e como a inteligência artificial atua nele em conjunto com as próteses, também falei sobre os chatbots, agora eu vou falar um pouco sobre as 4 principais formas de aplicar o recurso da inteligência artificial na área da saúde. Uma das principais empresas no ramo de informática, a International Business Machine, ela criou um algoritmo chamado Watson. Esse algoritmo aproveita de conteúdos da literatura científica e dados genéticos para sugerir melhores opções de tratamentos. E em conjunto, ele fala um pouco sobre os efeitos colaterais e o grau de risco de cada um deles para cada paciente em cada situação, o que ajuda muito e facilita muito na hora de encontrar um tratamento para o paciente. A segunda opção é na precisão de resultados de exames. Recentemente, pesquisadores nos Estados Unidos, na Alemanha e na China desenvolveram um algoritmo composto por um banco de imagens radiológicas. E após um treinamento, a ferramenta aprendeu a identificar certas coisas e características erradas na imagem que poderia dizer que tem algo ou algum tipo de doença naquilo. E, por exemplo, oftalmologistas usam para ver se tem algum problema na córnea e etc. A terceira opção é sobre alerta do quadro do paciente, pois a inteligência artificial vem sendo trabalhada para que em tempo real ela alerte ao médico sobre a mudança de quadro do paciente. Então, por exemplo, se a pressão dele subir, os batimentos cardíacos acelerarem, o médico vai saber na hora e vai poder mandar para o socorro, pela ambulância e etc. A quarta função que se destaca no campo da inteligência artificial é a associação de sintomas para obter um diagnóstico preciso. Uma ferramenta que tem se tornado bastante eficiente é o TensorFlow. Com ela é possível identificar complicações como retinopatia diabética, e essa ferramenta observa fotografias da retina do paciente e as compara com as imagens do banco de dados. O objetivo é encontrar algum problema a partir da semelhança nas imagens. Oi gente, meu nome é Júlia Duarte, sou da turma Química 1 e hoje eu vim trazer um assunto muito interessante. Espero que gostem. Então, provavelmente você já ouviu falar sobre os robôs, certo? Aliás, quem não escutou a respeito? Bom, os robôs vêm ganhando presença na sociedade cada vez mais, com o intuito de ajudar os humanos nas tarefas mais complexas com maior eficiência. Hoje irei compartilhar com vocês sobre um desses dispositivos bastante conhecido na atualidade, a RoboSophia, que foi projetada pelo seu criador David Hanson em 2016. Sophia tem uma forma humanoide, o que significa que ela é capacitada em imitar características humanas. Ela possui a capacitação de simular aproximadamente 60 expressões faciais diferentes, o que é bastante admirável para uma inteligência artificial. Além disso, ela também consegue desenvolver conversas diretas com as pessoas, manter debates tanto sobre assuntos complexos como temas existenciais, contar assuntos casuais, usando a tecnologia de processamento de linguagem natural. Foram instaladas câmeras nos olhos de Sophia, que permitem que ela faça contato visual e reconheça as pessoas, despertando uma enorme sensação de humanidade. É possivelmente ser a invenção mais próxima de um ser humano que a robótica já desenvolveu, por possuir um material que imita a musculatura humana. Um dos grandes marcos no avanço dessa área ocorreu em outubro de 2017, quando Sophia foi a primeira robô a receber cidadania de um país árabe saudita. Além da cidadania, Sophia se tornou famosa
graças a vídeos de suas entrevistas em programas de televisão. E agora nós vamos falar da inteligência artificial nas indústrias, e quem vai estar falando isso para vocês é a Olivia, da Química 2, e a Kailane, da Mecânica 2. Uma das bases da indústria 4.0 é a inteligência artificial. Na indústria, ela vai colaborar para automatizar os processos e tomar decisões muito mais ágeis e certeiras por meio da coleta de análise de dados, desde personalizar os produtos até simular a cadeia produtiva, e assim produzir mudanças significativas no setor e na maneira como as empresas interagem com os clientes. Em geral, ela colabora na redução de erros, custos e aumento de lucros nas empresas. Antes de tudo, a indústria 4.0 é a origem de uma nova revolução, que também é conhecida como a quarta revolução industrial. Uma fala de Mauro Spinola é que ela busca maior eficiência gerencial por meio da integração entre dados coletados diretamente pelos sistemas CPS e os sistemas corporativos. Apoia desta forma a tomada de decisão com maior agilidade e precisão com base em análises preditivas, além das informações de tempo real, que são baseadas em grande massa de dados que fortalece a tomada de decisão. O aumento da eficiência das tarefas que as máquinas passam a exercer, com maior controle de estoque e matérias-primas que a integração e gerenciamento de dados proporciona, dá a redução de pausas e falhas da linha de produção que a manutenção preditiva oferece. Todas essas funções é capaz não apenas de economizar recursos com despesas que podem ser evitadas, mas também de aumentar a produtividade da empresa como um todo, o que contribui ainda mais para o aumento da sua lucratividade e rentabilidade. Com a inteligência artificial, é possível realizar tarefas repetitivas, perigosas ou que precisam de mais precisões com os robôs, enquanto os colaboradores ficam com a parte criativa e estratégica, ajudando na criação de estratégias de atração e produção de novas linhas. Facilita a elaboração de artigos inovadores que atendem às necessidades dos consumidores, aumentando o número de vendas e a fidelização dos clientes. Mesmo sendo tão maravilhosa, a inteligência artificial ainda é feita por máquinas, então ela precisa de manutenção. Um dos ramos mais promissores para a sua aplicação é a manutenção preditiva, que já foi falada, que se baseia na utilização de dados recebidos da fábrica para evitar falhas na produção. E vamos, por último, agora falar dos exemplos de indústrias que utilizam inteligência artificial, e nós vamos estar falando da CNH Indústrias, que é um conjunto de indústrias que move com a construção de agrícola e veículos comerciais, equipamentos marítimos e motores. Nós temos nela a indústria FSA, a New Holland, a Iveco, a AGCO e a Deere Company. Agora eu vou falar sobre a inteligência artificial nas casas. Meu nome é Camila Mourão e eu sou da turma de Química 1. Bom, uma coisa que não deverá faltar nas casas do futuro é uma grande dependência e interação com a tecnologia, que é algo cada vez mais comum. Porém, não será necessária uma grande infraestrutura para automatizar sua casa. As tecnologias empregadas serão adaptáveis ao que já existe. Os sistemas de automação residencial já são uma realidade em diversos países, mas ainda estão chegando aos poucos no Brasil e em Portugal. E com eles já é possível controlar diversas funcionalidades da casa pelo celular. Já existem aplicativos que permitem determinar toda a iluminação da casa, as músicas que tocaram no ambiente, abrir o portão da garagem, ligar o ar-condicionado e até programar a limpeza de sua piscina, além de outras milhares de tarefas. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de eletrodomésticos que já tiveram um grande avanço tecnológico, a começar pelas geladeiras com touchscreen, que foram lançadas há mais ou menos uns 4 anos. Elas são capazes de identificar os produtos nelas presentes, adaptam a temperatura de acordo com a necessidade, fazem listas de compras e ainda sugerem receitas com os alimentos armazenados. Fornos e fogões já são equipados com dispositivos de segurança que avisam quando a refeição está pronta e ainda sugerem programações adequadas para cada preparo. Na lavanderia também houve um grande avanço. Pequenas e grandes empresas buscam desenvolver máquinas que lavem, sequem e passem a roupa com boa qualidade. Muito popular no Japão, as bacias inteligentes, que são os famosos vasos sanitários, são equipados com dispositivos de higienização, aquecimento do assento, bloqueio de odores e outras funcionalidades que tornam a rotina muito mais prática.
Outra novidade que já pode ser adquirida e instalada em casa, e eu particularmente acho muito interessante também, assim como os outros itens já citados, né? É um tipo de espelho tecnológico que ajuda na maquiagem, analisa a pele do usuário e dá várias dicas de beleza. Diversos aparelhos disponíveis no mercado também permitem que você veja, converse e interaja com o seu cão, mesmo quando estiver fora de casa, através do celular. Em algumas versões é possível até liberar aperitivos e fazer carinho no seu amiguinho. Essa eu achei sensacional. Inspirados naqueles filmes que retratam o interior de agências secretas, como o FBI e a NASA, a segurança através de digitais também já é uma realidade no Brasil, assim como o reconhecimento facial e de retina, que já podem ser instalados para liberar a entrada em casa. Talvez esse seja o tópico que mais chame a atenção nas casas do futuro, a inteligência artificial. No entanto, é também um dos grandes desafios para seus idealizadores. Vocês já devem ter visto algo parecido em filmes de ficção científica, mas esta é uma realidade que está mais perto do que muitos imaginam. Oi, eu sou a Isabelle Bruna Paes Duarte, da turma de Química 1, e eu vim falar sobre as desvantagens da inteligência artificial. Depois que já entendemos um pouco sobre o que é inteligência artificial, como atua e alguns de seus benefícios, dentre eles a segurança proporcionada, a rapidez e a redução de erros em geral, vale lembrar que ela também pode ser bem preocupante. Mas, de certa forma, a culpa não é sua, e vou explicar agora o porquê. Bem, a inteligência artificial não consegue pensar, não consegue sentir emoções e nem distinguir o que é maldade ou bondade, ou o certo do errado. Ela, na verdade, executa tarefas sem nenhuma intenção. Então, mesmo que gere malefícios, a inteligência artificial realiza funções que nós mesmos, seres humanos, demos para elas. Portanto, a sua eficácia pode apresentar pontos negativos para diversas situações, principalmente quando não temos o controle sobre ela. Para entendermos melhor, vou dar um exemplo sobre as armas autônomas, que são sistemas de inteligência artificial programadas para matar. O uso nas mãos de uma determinada pessoa poderia facilmente causar mortes em massa, ou simplesmente causar uma corrida armamentista que da mesma forma resultaria em destruição. Em casos mais visíveis de nossa realidade, a aplicação da inteligência artificial pode desencadear o desemprego, mesmo com seu alto custo financeiro. Muitas atividades feitas por pessoas estão sendo substituídas pelas máquinas. Podem provocar também um certo isolamento social e problemas físicos e mentais quando utilizarmos constantemente. Ou ainda pode levar à nossa própria extinção. Eu acredito que em breve o mundo se tornará completamente diferente do que temos hoje. Quando tratamos sobre o assunto inteligência artificial, não podemos saber definitivamente qual o caminho que está à nossa frente. E assim, uma grande dúvida permanece. Será que a humanidade conseguirá acompanhar toda essa evolução? Bem, é isso. Nós agradecemos por terem escutado até aqui, esperamos que tenham gostado. Tchau e até breve.